Quando a gente fala para não deixar o filho no celular, para não deixar na frente do computador, né, as pessoas acham que é exagero, não, que não precisa disso tudo, não. As crianças têm que ter contato com o mundo, têm que estar inserido nas realidades, né, a gente não pode super proteger os nossos filhos. E alguns acham que é exagero da nossa parte quando a gente fala contra a televisão, para não deixar na frente da televisão, deixar as crianças à mercê da internet, deixa o celular com a criança ou o tablet. Esquece. Para o pai e para a mãe é a coisa melhor do mundo, porque a criança fica quieta, entretida lá, mas o pai e a mãe não tá nem aí para o que a criança está vendo ali na internet. De vez em quando vai lá dar uma olhadinha e tudo, mas acha que tá tranquilo, tá sob o controle dos pais. Que risco, que perigo! Nessa semana chegou aí inúmeras mensagens no meu WhatsApp, mães enviando para nós um vídeo medonho de uma tal de canção do Bob, que nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho e que realmente tem tudo a ver com isso. Não dá para deixar celular, aparelho eletrônico na mão de criança. Isso é inadmissível. Depois a gente vai chorar as consequências porque seu filho já tá assustado, não tá dormindo à noite porque escutou a tal da música do Bob. Então vamos chamar a vinhetinha e entrar no assunto. Vamos lá? Então, gente, tá um falatório aí na internet sobre essa tal música do Bob. A gente assistiu o vídeo da música, o clipezinho da música, né? Imprimimos a letra, tá aqui a letra. Pesquisamos um pouco quem é o autor dessa letra. E de fato, você vai cair pra trás. A coisa é macabra. E o pior é que a música vem acompanhada de um ritmozinho muito infantil, né? Gostosinho e tudo mais. Uma melodia assim, né? Simplória, bonitinha, agradável. É que num primeiro momento faz você achar, olha que musiquinha bonitinha, de né? criança. E a letra toda é como se fosse um menino falando com seus pais. E à medida que você vai escutando a letra, você vai vendo que macabro, que sinistro que o negócio é. Realmente o demônio não tá pra brincadeira. De tempo em tempo ele vem aí com as suas modinhas, né? Teve uma época que foi ali aquela brincadeira da baleia azul, o pessoal lá se cortando, se suicidando. Depois foi o tal da Momo aparecendo no meio dos desenhos animados. Um tanto de situações que vão aparecendo aí, que vai deixando os pais assustados, mas ao invés de cortar o mal pela raiz, vai remediando daqui e dali. Então muita gente acha que é exagero da nossa parte quando a gente fala tudo isso para tomar cuidado, assumir, né, a responsabilidade na educação dos seus filhos completamente, de vigiar o que eles estão vendo, de ter controle sobre o que eles estão tendo acesso. Quando a gente fala sobre isso, é por causa desses perigos. Gente, o demônio não dorme, ele é como o leão que ruge ao redor da sua presa a fim de devorá-la, como em 1 Pedro fala. E essa tal da música do Bob que tá rolando aí, eu imprimi a letra dela e olha só que sinistro. A letra diz o seguinte, depois a gente vai falar sobre o autor. Ele não quer sair de mim, já achou sua morada aqui, ele quer que você vá embora. Bate a porta do meu quarto e nunca mais tente essa porta abrir. Ele faz dar vida para os meus brinquedos, que ficam com olhos vermelhos, tipo o Senhor Caranguejo e o Guaxinim. Mamãe, tenho que te apresentar o Bob. Ele vem cuidar de mim enquanto tu dorme. Diz que teu tic-tac tem um efeito extra forte, que tu só se levanta no amanhã por pura sorte. Papai tem que te apresentar o Bob, ele vem cuidar de mim enquanto tu dorme. Diz que eu tenho outras mamães que tu escondes até da morte. E teu nariz fica branquinho usando algo que não pode. Olha que sinistro essa parte aqui. Meu amigo Bob diz que é um menino corrompido, e toda vez que se acende a luz do quarto, fica espantado, por isso todo esse caco de vidro. Bob diz que é filho de um anjinho que foi caído, e toda vez que se acende a luz do quarto, fica espantado, por isso ele inverte o crucifixo. Estuda a letra envolta em música infantil, tá? Ele não quer sair de mim, já achou sua morada aqui, ele pega a espingarda do papai, que ele guarda no armário, mira para a porta do quarto e diz, ninguém vai entrar aqui. E aí continua, ele não quer sair de mim, já achou sua morada aqui, ele rabisca o meu braço com desenhos estranhos, queima a Bíblia e outros santos, e diz que nenhum querubim encostará em mim. Mamãe tem que te apresentar o Bob, ele vem cuidar de mim enquanto tu dorme, diz que tu é uma vaga e uma snob, e que o próprio Asmodeu te esperará com 1000 chicotes. Asmodeu é um demônio, né? A gente sabe. Papai tem que te apresentar o Bob, ele vem cuidar de mim enquanto tu dorme, diz que tu vai pro inferno e de lá você não foge. Meus irmãos eram fetos que tu ordenou que aborte. E aí repete a letra. Medonho, né, gente? A gente não vai reproduzir a música aqui, quem já recebeu aí pelos WhatsApps já deve ter visto.
e você que não viu, nem procure porque não vale a pena, né? Mas que você tenha consciência desse grande risco que é você, por alguns momentos de sossego, enquanto você faz as suas coisas, largar um celular nas mãos de uma criança que não tem conhecimento das coisas, que não tem às vezes capacidade de escolher o que é bom e mal, né? Nós, como pais, somos estes responsáveis por apresentar aos nossos filhos e deixá-los em contato com aquilo que é bom e saudável, né? E a gente sabe que ali no meio da internet, nos vídeos de YouTube, circulam inúmeras possibilidades do seu filho ter contato com o que não deveria, que não é próprio para a idade dele, que não é saudável para ele, que pode trazer consequências terríveis para uma criança. E a gente foi pesquisar também sobre o autor, que é o Rafa Kamaitachi, mas o nome dele verdadeiro é Rafael Gonçalves, ele é do Rio de Janeiro, da cidade de Campo Grande. Ele tem outras músicas, por exemplo, Manual do Suicídio, 6 Balas, Homem Torto, Sinfonia do Inferno e outras músicas mais. Músicas pesadíssimas que falam diretamente do demônio. O próprio nome que ele adotou, Kamaitachi, significa, né, yokai, que é demônio na cultura japonesa. A gente viu também que quando ele era criança, ele já escutava rock satânico, curtia esse tipo de música, e a principal inspiração para ele era um cantor chamado Robert Johnson, que também compunha músicas satânicas declaradamente, né, que falavam dessas realidades demoníacas, e que morreu envenenado num bar. Robert Johnson, ele tem uma história muito peculiar porque ele fez sucesso também de uma hora para outra, né? De repente, nos Estados Unidos, como o jazz ali, ele entrou pro rock, no jazz, ele ficou conhecido de uma hora para outra depois que ele teria feito um pacto com o diabo mesmo. E as letras desse Robert Johnson falavam sobre o diabo e declaradamente, né? E esse Robert Johnson seria a principal inspiração desse autor aí, o Rafael Gonçalves, né? O diabo se aproveita, né, dessas pessoas que já têm aí um emocional, um psíquico perturbado, e aí se aproveita também das brechas que a gente dá em nossas famílias, nas nossas casas, no cuidado com os nossos filhos. Então por isso vigiar, porque veja, essas letras, né, esse tipo de música desse rapaz, elas trazem uma letra declaradamente má, né? Você não precisa pensar duas vezes, mas será que é mesmo? Não, está claro ali que apesar ele está... do ritmo bonitinho. Parece que o ritmo tenta esconder a letra macabra, né? Ou se aproveita, né, dessa melodia para justamente chamar atenção. É um estilo de música que está em alta agora e se aproveita disso também. Agora, gente, quanta coisa que não é declaradamente má, mas que traz por trás de uma música, de um desenho, uma mensagem subliminar e que está sendo absorvida ali pela sua criança. Não somente o que está claro aos nossos olhos que realmente é má, é sinistro, é medonho, é cultura de morte, mas muita coisa com um disfarce bonitinho, né? Mas que traz ali uma mensagem de relativismo, de ideologização, de morte. De adultério, Deia, entendeu? A gente vê essas músicas aí e acha que não tem nada demais, as músicas sertanejas e tudo mais que fala de amor e tal, e a gente coloca no carro para as nossas crianças, mas o que está falando ali? Do pecado, do adultério, né? Da traição de um homem e uma mulher, né? De uma família desfeita, e aquilo vai entrando dentro da nossa vida, fazendo parte da nossa vida, e a gente acha que isso é normal. Isso também é uma semente do mal dentro da nossa casa, dentro da nossa família, na criação dos nossos filhos, né? O que dizem essas músicas? Já parou para pensar o que dizem essas músicas? Talvez elas não ressaltem assim declaradamente o diabo, como faz esse cara aqui, entendeu? Mas de outra forma, exaltando o pecado, normalizando a situação de pecado, relativizando tudo, também incute ali uma semente do próprio mal. Porque às vezes o mal se apresenta de chifre, como é o caso do vídeo de hoje, da letra que a gente leu aqui. Mas tem hora que o diabo aparece como um anjo de luz. Ele se disfarça em anjo de luz para ludibriar os filhos de Deus. Gente, entenda uma coisa. Quando a gente fala que a nossa opção por Deus ela tem que ser radical, no sentido que não dá pra gente colocar um pé numa canoa e o outro em outra canoa, não dá pra acender duas velas, uma pra Deus e uma pro diabo. Tem muita gente que acha que é radical demais a proposta do evangelho, né? Que não precisa isso tudo. Isso aí é uma armadilha do demônio. Gente, Jesus se encarnou, se fez homem, sofreu o que sofreu, passou pela morte e ressurreição para que
possamos ser 100% de Deus, levar a santidade a sério na nossa vida. Não é para a gente ter uma vida mais ou menos, Deus como um apetrecho, a fé na nossa vida é como uma jaqueta, que eu tô com frio, aí eu ponho, aí se eu tô com calor eu arranco. E aí quando aparece esse tipo de clipe aí, de música, a gente começa a entender que a coisa é séria, é grave, que eles não estão de brincadeira. Só que a gente fica tentando achar meio termo, né? Ai, daí falem sobre essa música, tá tudo bem, nós vamos falar e te alertar sobre essa música. E aí você vai tomar cuidado para que seu filho não veja essa música. Mas e as outras coisas que poderão ser acessadas por ele? O próprio mal que as tecnologias fazem na vida de uma criança pequena, no seu desenvolvimento cognitivo, no seu desenvolvimento intelectual, né? Nós já falamos sobre isso aqui. Mas como o Tiba falou, tem gente que fala que a Déia e o Tiba são radicais demais, querem colocar os filhos numa bolha. Mas se nós, enquanto pais, não preservarmos a pureza e não trabalharmos para que o nosso filho cresça em direção a Deus, quem vai fazer isso? Bom, agora você estava comentando comigo, Déia, antes da gente começar a gravar, né, daquela situação que chegou para você, da criança com 7 anos na escola, não é? E o que eles estavam ensinando para uma criança de 7 anos na escola? Estavam ensinando as fases da vida humana. Então tem a infância, depois da infância vem a adolescência, quando o corpo da menina começa a se preparar para a reprodução. No corpo dos meninos começam a aparecer pelos nos genitais, a voz começa a engrossar, no corpo da mulher cria seios e o quadril aumenta para se preparar para a reprodução. Aí na vida adulta muitos começam, alguns podem se casar e querer ter bebê. O corpo do homem e da mulher está preparado para a reprodução. Para uma criança de 7 anos, que sequer vai perguntar o que é reprodução, no máximo uma criança de 7 anos vai perguntar como nasce o bebê. E se o pai e a mãe responder, é do amor do papai e da mamãe que Deus faz nascer os nenéns, para muitas crianças isso já será uma resposta suficiente, né? Mas então a escola está querendo trazer toda essa realidade para quem ainda não tem ainda maturidade para receber esse tipo de coisa. Não tem preparo psicológico para lidar com certos assuntos. A criança não está num processo de maturidade para poder entender e assimilar certas coisas. Qual é a necessidade disso? Exatamente, a criança vai vagar sobre a procriação, sobre a relação sexual, como isso se dá com uma criança de 7 anos de idade. Então a gente percebe que cada vez mais também nas escolas estão querendo forçar um conteúdo que as crianças não estão preparadas para absorver agora, entendeu? Então a gente tem que vigiar em todos os sentidos, desde a internet, do computador, do tablet, do celular, até o que eles estão ensinando para os nossos filhos nas escolas. E você, como pai, precisa se colocar também ativo nessa situação. Percebeu algum conteúdo impróprio nas apostilas, nos trabalhos da sua filha, do seu filho na escola? Vá até a escola, né? Mostre ali qual é a sua opinião, a opinião da sua família, os valores que vocês julgam importante, procuram viver em família. Viu algum conteúdo impróprio? Não deixa seu filho ver, né? Muitas vezes, dependendo da idade do seu filho, você vai precisar cortar celular, você vai precisar cortar eletrônico pelo bem do seu filho. Porque, gente, não tem como você ter controle do que o filho vai acessar. Então, para que brincar com uma situação dessas? Depois que a criança já ouviu uma música dessa, como é que você tira da cabeça? Como é que você faz ela dormir depois? Entendeu? É complicadíssimo, gente. Vocês estão entendendo? Então isso está servindo, ideia, para a gente repensar qual é a nossa postura com a educação dos nossos filhos. Tem sido uma postura ativa ou passiva? Porque é muito mais cômodo, eu sei, deixar a criança solta ali com essas coisas, entendeu? Com esses materiais e tudo mais. Porque é uma tranquilidade. Gente, eu sei também que muitas crianças viram bicho se você arranca o trem dela, entendeu? Ela não deixa, ela cria casa, aquela coisa tudo. E aí o pai e a mãe frouxo começa a ceder tudo pro filhinho, entendeu? Faz ali o bebezinho, o reizinho da casa, ele que manda e desmanda, né? Então tá na hora de assumir a nossa responsabilidade. Porque vocês estão vendo que a coisa não tá pra brincadeira, tá muito, muito sério. Só uma coisa aqui que eu lembrei, quando eu fui pesquisar sobre o autor, eu vi que os vídeos desse cara tem milhões de views, entendeu? Essas músicas aí, por exemplo, essa do suicídio aqui, como é que chama? Manual do Suicídio, são milhões de visualizações, 6 balas e tudo mais, Homem Torto. Então é uma explosão, um grande sucesso. Vocês estão percebendo? Assim como na história do Robert Johnson, que ele explodiu, né, depois do pacto que ele teria feito com o diabo, parece que de fato o diabo ele tem
alguns controles nesse mundo e faz o sucesso acontecer para alguns ou para outros por causa de algumas parcerias que são feitas com ele, não é verdade? Então Jesus mesmo diz que ele é o Senhor do mundo, né? Ele é o dono deste mundo, o príncipe deste mundo, né? No sentido de mundo mundano, né? Tudo que é mundano, que é do pecado, que é do sistema corrompido desse mundo. E nós que somos da luz temos que batalhar muito e não somos de desistir. Então, avante, para frente, para o alto e avante. E como tudo não é notícia ruim, nós também temos uma notícia boa. Dia 2, hoje é dia 2? É dia 2. Hoje termina a promoção da nossa livraria. É o último dia, tá? Essa promoção foi mais curta, mas ela também está mais intensa. As promoções e os descontos são gigantes, tá? Aproveita, tem até a noite de hoje para que você possa adquirir os seus livros aí. Então não deixa passar essa oportunidade. Deus abençoe, curta o vídeo, comente, se inscreva no canal e compartilhe. É isso mesmo. Tchau.